Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, da segunda temporada do nosso podcast Mobilize, Gestalteando a Psicologia do Esporte. Mais uma vez, eu, Adriana Amaral. Eu, Marta Magalhães. Hoje nós estamos no nosso 9º episódio, né? Dessa segunda temporada. Já estamos quase no final e temos aí alguns especiais nessa segunda temporada. E hoje vamos falar da contemplação. O que é isso, né, Adriana? O que é isso? Capacidade de se olhar, principalmente, né? De poder se elogiar, de poder se abrir para o universo, de se abrir para identificar o que está acontecendo de bom também. A gente tem uma tendência a ver tantas coisas ruins e a reclamar tanto, né? E a falar tanto do que é ruim. Contemplar, para mim, é parar primeiro. Acho que o primeiro processo disso é parar, né? A gente poder se conectar e se abrir para o que o universo está trazendo, e se abrir para o que a gente está podendo ser no mundo, como a gente está podendo estar no mundo. Para você, o que é a contemplação, Marta? Sabe que desde quando a gente comentou de gravar esse tema, né? Eu pensei muito, né, em algumas coisas de pequena mesmo que eu aprendi. Contemplar, para mim, a primeira coisa é agradecer pelo dia. Eu acordo agradecendo por mais um dia de vida, por mais uma possibilidade. Mesmo que a coisa não esteja tão legal, mesmo que o despertador toque e eu não queira levantar, né? Mas que bom que eu estou de pé, que bom que é um novo dia, que bom que eu estou tendo a oportunidade de começar. Isso entra um pouco no ritual da minha infância, porque eu aprendi a fazer isso. E aí, trazendo para os dias atuais e pensando mesmo nessa pandemia, em tudo que nós vivemos, contemplar é olhar a essência da natureza, né? Essência. Quantas vezes nós agradecemos por esse verde, por essa criação, por, né? E aí vai além. Qual o cuidado que nós temos com esse meio ambiente, né? Até coisas básicas como reciclar aquilo que é orgânico, aquilo que é material plástico, papelão, vidro, alumínio, etc. Então, eu fiquei pensando muito nisso. A forma de contemplar, de repente, é uma forma não só de agradecer, como de cuidar desse planeta, porque é nele que nós vivemos, é dele que nós precisamos, e isso na pandemia ficou mais forte para mim. Interessante, né? Porque para você, o contemplar é mais olhar para fora, né? E a gente tem esse movimento até na própria Gestalt, né? Da ecopsicologia, da eco-Gestalt terapia. Mas eu fico mais com contemplar, não vou dizer nem que é para dentro, né? Mas nessa interação de você também poder se contemplar, também poder agradecer ao que você é, como eu disse, né? De sentir essa união. Eu acho que com o mundo tão corrido que a gente vive hoje, está cada vez mais difícil fazer isso que você está falando, né? Acho que tem alguns esportes que possibilitam mais isso, outros menos. E pensando nesse universo esportivo, de tempo, de resultado, é tudo muito imediato, né? Acho que não sobra muito tempo para essa contemplação, para essa parada. Para mim, contemplação tem muito a ver com isso. Parar e olhar, seja para dentro, seja para fora, mas poder observar com qualidade, parar e realmente ouvir, e realmente enxergar. É que a gente vai falando, vai abrindo assim vários leques, né? Mas, por exemplo, quando eu paro e olho para a natureza e deixo ela me tocar,
eu acesso sensações, eu acesso uma contemplação do belo que vai para além, né? Que vai para além. E aí, quantas vezes eu não fico observando que ao invés de repente, estar contemplando aquele musical, ou aquela natureza, ou aquele riacho, ou aquele mar, ou um próprio pedalar da bicicleta, né? Você está buscando tirar foto e não vivenciar o momento, né? E depois mostrar as fotos, olha, estive em tal lugar, tal, tal. Que bom, porque aquilo também ajuda a trazer a memória, é uma memória afetiva daquele local. Mas quanto se dedicou de tempo a fotografar e quanto se dedicou de tempo a contemplar e vivenciar aquele lugar, né? E depois também eu ouvi uma coisa há um tempo atrás e eu fiquei pensando muito nisso. Não me lembro agora de quem eu ouvi, mas foi alguma palestra. Era uma palestra onde eles falavam da forma de treinamento do técnico e para quem funcionava de forma positiva e para quem aquilo era agressivo e chegava até aspectos da moral sendo atingido. Ah, já lembrei. É da. Como que chama essa do Zen budismo? A monja Coen? A monja. Ela falou do perdão e ela falou que o perdão é uma forma de desapego, porque você fica com aquelas questões para dentro e aquilo te faz mal. E que quando você consegue lidar com aquilo e devolver aquilo para quem é de direito, aquilo vai para fora, não fica dentro de você fazendo tão mal. Então, eu fiquei pensando muito nisso. É uma forma de contemplar a minha existência e não deixar aquilo que está me fazendo tão mal ficar dentro de mim, remoendo, remoendo, sabe? Então, essa arte do silêncio, essa arte da oração, essa arte de contemplar a música, o cafezinho, né? Sozinho ou com amigos, essa arte de fazer um exercício físico e estar ali de frente à natureza, contemplando o poder desse movimento. Quantas coisas, né? E a gente fala basicamente de contato, né? Estar em contato com, nós já falamos disso aqui, principalmente na primeira temporada, das funções de contato, né? Dos nossos órgãos dos sentidos, a forma como a gente fala, a forma como a gente se movimenta. Mas é se abrir, a Marta falou aí de vários sentidos, né? O cheirinho do café, o sabor, o poder observar e realmente ver. Você falou isso do celular, né? Me lembrou uns anos atrás, eu fui para um Réveillon em Copacabana e eu acho que eu era uma das poucas que estavam vendo os fogos, porque estava todo mundo vendo pela tela. Estavam ali, mas não estavam, né? Não estavam vendo exatamente, estavam vendo pela tela do celular, como se estivesse em casa, não fazia muita diferença, né? Então, esse contato de poder ter um tempo de qualidade, né? Mesmo que seja com você mesmo, a própria meditação, né? Ter esse tempo de qualidade, se voltar para si, observar. É até uma forma de não quero chamar de autoavaliação, que acho que a avaliação tem uma conotação um pouco ruim, mas de poder se avaliar nesse sentido de como é que eu estou sendo, como está sendo a minha existência, o que está legal, o que eu preciso melhorar, né? Mas também de validar isso que eu faço bem. A gente tem tanto, eu comecei falando disso, né? Acho que a gente tem socialmente até uma proibição, digamos assim, de se elogiar, de se avaliar bem. Pô, legal, trabalhei bem hoje, consegui fazer isso bem hoje, ajudei alguém hoje, né? Eu hoje consegui me expressar de uma maneira que as pessoas me entenderam. Legal que eu consegui o resultado que eu estava querendo, né? Poder também se falar essas palavras
de elogio, de validação. Isso é tão importante também, né? Eu quero trazer uma tela especial, eu até copiei a tela aqui. Uma vez eu fui chamada para dar uma palestra num lugar onde os atletas não podiam contemplar, não podiam vibrar, não podiam torcer pelos trabalhos deles. E por isso que eu copiei um pedacinho da minha tela para me lembrar. Eu usei Hannah Arendt. É assim que fala? Acho que é. A gente fala Hannah, tem gente que fala Ana, mas é É. Hannah. Ela diz que a vida humana ela é organizada em três aspectos: no labor, no trabalho e na ação. O labor é o processo biológico necessário ao homem. O trabalho é aquilo que a gente sabe, transformar as coisas naturais em coisas artificiais. Exemplo, o tronco de uma árvore vai transformar numa mesa, né? Enfim, a massa do macarrão que vem, de repente, da mandioca, da batata, enfim, né? E a ação, que é a necessidade de viver e conviver com seus semelhantes. E eu fiquei pensando nisso. O homem precisa de cuidados e precisa aprender de aprendizagem e apreender, né? Então, por exemplo, determinadas modalidades não pode se vibrar. Porque quando se vibra e se tem dois times, se você é o árbitro, por exemplo, dessa partida, se você vibrou com acerto seu, o outro time pode compreender que você está vibrando a favor do time A e não do time B. E aquilo sai na mídia, sai de um jeito que não é uma coisa boa para ele. Então, ele não pode contemplar com o acerto dele. Então, veja o quanto de cuidado ele precisa ter. Ele vai vibrar lá fora, dentro do vestiário, ou lá no hotel, ou lá na casa dele, porque ali, naquele momento, não cai bem. Então, veja o que é o contexto sociocultural, né? E você começou dizendo quanto de dificuldade nós temos para contemplar, para agradecer. Às vezes alguém te dá um presente e você diz, não precisava. E aí eu aprendi com a Karina Fukumitsu diz uma coisa muito legal. Ela diz assim, a minha mãe dizia, precisava sim, precisava sim. E aí a Não só o Karina diz, presente, mas o elogio, né? Também. é, é. E aí eu lembro do meu pai. Quando eu ia dar um presente para minha mãe, ela dizia, nossa, não precisava. Eu ia dar um presente para o meu pai, ele falava, que coisa boa que você ganhe para me dar muito mais. Então, ele contemplava os presentes, né? E aí eu fico pensando quantas vezes a gente contempla pequenos presentes, seja de ordem da natureza, seja de ordem das plantas, seja de ordem dos animais, seja de ordem das pessoas. Que delícia! Eu amo estar numa mesa com um cafezinho, com um suquinho, com uma laranjinha, com vinho, com uma cerveja, sabe lá o quê? Eu amo aquela coisa do blindar, do contemplar aquele momento, das resenhas, dos bate-papos, né? Então, acho que é um pouco disso. E como você bem disse, né, o contemplar acho que está muito ligado ao agradecer, a gratidão pelo que se tem, né? Não precisa ser muito, mas viver é tão difícil, né? E às vezes a gente não dá valor para essas coisas pequenas. Que bom que eu estou aqui numa mesa tomando esse café com essa pessoa, né? Essas pequenas conquistas do dia a dia
que muitas vezes a gente não se dá conta, a gente não para ver que privilégios nós temos de estar com saúde. Saúde não é sempre estar 100%, né? Eu estou aqui que a garganta é meio ruim, você também tem os seus problemas, mas estamos com saúde, estamos aqui podendo trabalhar, podendo viver, podendo amar, estar com a nossa família. E essas coisas muitas vezes passam e a gente não consegue contemplar, agradecer, né? Estar em contato com isso. Eu acho que quando a gente consegue parar e olhar isso, tem uma dimensão maior do que é, do sentido da vida até, né? O que eu estou fazendo aqui? O que significa isso dentro de toda essa minha existência? É para isso que eu estou vivendo? É esse o meu projeto de vida? Que bom que eu estou conseguindo fazer. Isso é uma coisa que eu faço muito na terapia, porque é muito comum os pacientes não terem essa noção, né? Falam tanto dos problemas, o que está dando errado, o que não está conseguindo, dos sintomas. E às vezes faz pequenos movimentos que são tão preciosos e parar e ver, nossa, você está percebendo o que você está fazendo? Né? Em tão pouco tempo, ou mesmo que leve muito tempo, mas antigamente você não conseguia fazer isso e hoje você conseguir, né, tomar um bom banho, você conseguir falar para alguém que não gostou, pequenas coisas mesmo o quanto que a gente muitas vezes esquece disso e isso dá um retorno para a gente, né? Eu acho que quem consegue fazer isso tem essa sensação do que eu estou falando, de se sentir mais pleno, mais inteiro na sua própria existência. É. Eu vou, então, caminhar por esse lugar da rotina, né? Quantas vezes a gente contempla com calma um banho, um café da manhã, um mastigar na hora do almoço. Eu sou uma que aprendi a comer tão correndo, por causa que tudo tinha horário tão certinho. Vai dar aula, vai atender, vai cuidar de casa, vai cuidar de filho, vai, né? Que você fica nessa aceleração que você tem dificuldade de contemplar o seu momento, de mastigar, de digerir, né? De fazer uma leitura com calma. Quantas vezes os meus atletas não dizem, eu começo a ler, eu durmo em cima, porque eu estou tão cansado que eu não tenho horário para dormir. E aí, quando você fala da contemplação interna, quantos minutos do dia, eu peço só 5 minutos para observar sua respiração, só 5 minutos do seu dia. Para e observa a sua respiração. Para, num silêncio, procura desligar de tudo, não pensar em nada. Só 5 minutos. Então, por mais que se diga não tem tempo, na verdade, acho que a gente acaba entrando num movimento de repetição, num padrão tão costumeiro que esquece dessa contemplação. E a doença, quando aparece, ou alguma adversidade de um acidente, de uma lesão, ou de um intempérie de qualquer ordem que seja, ele te leva para pensar exatamente isso. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo dos meus objetivos, das minhas metas, que é o nosso próximo podcast, né? Mas o que eu estou fazendo comigo? Qual a qualidade que eu estou dando? E aí eu volto lá para o começo desse podcast, que eu estou falando da natureza. Qual é o cuidado que você tem com a natureza? Dentro da tua própria casa, você recicla o lixo? Você cuida desse ambiente? Né? Eu aprendi desde muito pequena a não entrar de sapato dentro de casa. Na minha casa, nós deixávamos o chinelo, o tênis, o sapatinho ali do lado de fora. Hoje eu moro em apartamento, então ele fica na lavanderia. Mas é um hábito que veio do meu ritual. Cada um tem um jeito.
né? Os japoneses têm isso como ato de pureza, tirar e entrar descalço, né? Pés limpos e mãos limpas. Lavam as mãos, tiram os sapatos e entram para dentro da casa, né? Então, cada um tem um jeito de funcionar e de contemplar, né? O importante é fazer, né? A gente não vive sozinho e não vive em lugar nenhum. A gente tem um lugar, um espaço, um tempo, um espaço, né? E é preciso cuidar. Tudo bem, não pode não reciclar, mas jogar papel no chão, quebrar um lugar onde você foi visitar, né? Arrancar a planta de um lugar onde não é possível. São pequenas coisas que a gente não se dá conta, né? E que às vezes vem passando aí de gerações até que se importavam menos com isso e que a gente vai repetindo sem se dar conta. A gente está cuidando da nossa casa, né? A necessidade, por exemplo, da chuva, né? Às vezes a gente reclama, mas quanto tempo fica sem chover, quanto que a natureza sofre, as nossas plantas, os nossos alimentos, né? Uhum. E o nosso solo é tão rico que a chuva é uma bênção para o solo, né? Enfim, acho que chegamos ao final, né, Dri? É. Terminando Que nossa possamos temporada aí. contemplar mais vezes a vida mesmo, Sim, né? Que sim. esse podcast te faça parar e pensar um pouco quais são os cuidados que você está tendo consigo, com o outro e com o meio. Isso. Nos vemos no último episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.